Olá, meus queridos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o professor Edilândio e nesse vídeo vamos resolver as questões da avaliação diagnóstica de 2026. Avaliação essa da primeira série do ensino médio. Questão 9. No supermercado do bairro, o preço do litro de leite teve 2 aumentos sucessivos, de 10% em março e de 5% no mês seguinte. Sendo assim, o preço do litro de leite após os 2 aumentos teve um acréscimo em relação ao valor inicial de... Bom, pessoal, eu quero que você entenda o seguinte, em vez de fazer esse cálculo separado, quando a gente pensa em aumentos e descontos sucessivos, é muito mais fácil a gente trabalhar com números decimais, representando as porcentagens. Como assim? Você vai entender que o 1 inteiro, ele vai representar o 100%. E cada acréscimo que você tiver sobre o decimal, você vai interpretar como sendo uma porcentagem. Então, por exemplo, se eu escrever 1,1, isso significa que eu aumentei 10%. Aqui, ó, aumentei uma unidade no decimal, 0,1 foi aumentado aí. Então, isso significa que eu tive um acréscimo de 10%. Ou seja, se antes era 100%, virou 110%. Se eu escrever 1,2, eu tive um acréscimo de 20%. Porque aqui, aumentamos 2 unidades, no decimal. Ou seja, saiu do 100, aumentou 10, mais 10, aumentou um total de 20%. Então, aqui seria 120%. Aqui, segue essa mesma lógica, tá bom? A mesma coisa vale para os 5%. Só que os 5% eu vou entender da seguinte forma. O 1 é o meu 100% e o 5% é 1,05, que seria 105%, ok? Então, essa é a ideia que a gente vai utilizar. Aqui aumentou 5%. Aqui é um aumento de 10% e esse é um aumento de 5%. Então, como eu estou falando de uma porcentagem sucessiva, um aumento sucessivo, eu vou entender o seguinte. O meu preço original era 1, certo? E aí, no primeiro momento, eu aumentei 10%. Se eu aumentei 10%, eu multipliquei por 1,1, que é o preço original acrescido de 10%, ok? E, logo em seguida, eu aumentei 5%. Quando a gente pensa em aumentos sucessivos, pessoal, a gente vai multiplicar. Então, como foram 2 aumentos, eu multiplico uma primeira vez por 1,1 e uma segunda vez por 1,05, que é justamente esse aumento de 5%. Bom, então aqui a gente vai fazer esse cálculo. 1 vezes 1,1 vai ficar 1,1, e aí a gente vai multiplicar 1,1 por 1,05. Deixa eu fazer aqui. Vou colocar 1,05 em cima, tá? Não vai fazer diferença na resposta final, mas aqui no cálculo fica mais fácil. Então, esquece que tem vírgula nesse primeiro momento e multiplica normalmente, 1 vezes 5 dá 5, 1 vezes 0 dá 0 e 1 vezes 1 dá 1. Agora você vai para o outro 1. 1 vezes 5, 5 novamente. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Lembrando de pular esse espacinho aqui na hora de armar a conta. Agora soma. 5, 5, 1, 1. A resposta não pode ter dado 1.155. Falta agora, então, considerar as vírgulas, Aqui nós tínhamos 2 casas decimais depois da vírgula. E aqui a gente tinha uma. Então, ao todo, a resposta tem que ter 3 casas decimais, certo? Você vai somar as casas decimais do primeiro número com as do segundo. Então, a gente vai ter que ter 3, logo a vírgula fica aqui. O que significa isso, pessoal? Nossa resposta deu 1,155. Isso aqui representa um aumento de quantos por cento? Representa um aumento de 15,5%, que é justamente a parte decimal, 155. Ou seja, é um aumento de 15,5%. Então, a alternativa correta seria a alternativa B. Então, essa é a primeira forma de fazer, certo? Primeira
forma. Quando a gente falar de aumento e desconto sucessivo, eu indicaria você fazer dessa forma, tá bom? Mas se você quiser trabalhar, né, fazendo as porcentagens separadamente, nós podemos fazer assim também, ó. Segunda forma. Essa aqui acaba se tornando mais fácil para algumas pessoas, pela questão de já estar habituado. Então vamos supor aqui que o preço original era 100, né? Só para facilitar. Óbvio que não vai ser 100, mas para ficar mais fácil da gente calcular. Então, um aumento de 10% significa que aumentou 10%. 10% de 100, se eu dividir aqui, né, 100 dividido por 100 dá 1. Então, 10% de 100 é igual a 10. Então, foi um aumento de R$10. Ou seja, o primeiro aumento tornou o preço igual a R$110, né? Lembra que ele era 100, aumentou 10, ficou R$110. E o segundo aumento? O segundo aumento não foi 5%? Então, 5% de 110. Muito cuidado, viu? Na hora de calcular o segundo aumento, é sempre em cima do preço que foi aumentado. Então, 5% de 110, a gente pode calcular aqui, corta um zero em cima e um zero embaixo. 5 vezes 11, 55. 55 dividido por 10, 5,5. Então, após esse aumento, o novo preço passou a ser 110 mais 5,5, né? Que dá R$115,5, né? Ou seja, se era 100 e aumentou 15,5, aumentou 15,50. E aí você faz uma comparação agora do preço final, né? Quanto que foi o aumento, que é 15,50, com o preço original, que é R$100. E isso vai dar a porcentagem 15,5%, né? Alternativa B. Bom, então, tá aí duas formas de fazer essa questão. Você pode optar pela que você achar mais conveniente, beleza?